Eu agradeço a presença da Laerte, do Richard Parker, que é o diretor-presidente da ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, ao Paulo Mariante, né, que é do grupo Identidade de Campinas, e ao Gastão Wagner de Souza Campos, que é editor, amigo e colega, e que foi o grande estimulador de publicar esse livro. Eu preparei um texto rápido, tá? Como se fosse um manifesto, para organizar a minha fala, para... Então, eu vou falar da gênese do livro, ao mesmo tempo que eu vou apresentando os candidatos e as razões de recebê-los aqui. Faz muito sentido para mim ter esses 4 convidados, né, nesse momento. Então, eu vou ler um pouco formalmente, que é um texto escrito, mas para poder também ser compatível com o que temos para todos participarem. A vida das pessoas me interessam. Todas as vidas valem a pena. Todas as vidas valem a pena ser contadas. A vida de cada mulher e cada homem é um livro. Daria um livro, embora nem todas as mulheres e os homens possam ou desejem fazê-lo, ou talvez considerem que suas vidas anônimas, corriqueiras, de batalhas sem fim, não mereçam um livro. O Herbert Daniel, um dos organizadores da guerrilha rural dos anos 1970, exilado político e depois militante importante da causa gay e da luta contra a AIDS, dizia: minha vida daria um romance. Com a aposentadoria da vida universitária, com a experiência que a velhice vem me trazendo, me senti cada vez mais tentado a me aventurar pela literatura, aquela literatura plantada no terreno biográfico, construído com histórias de vida reais, tanto a minha, como nesse Corpo Recusado, como das outras pessoas. O Corpo Recusado representa uma transição minha da escrita científica que pratiquei nos últimos anos, como pesquisador da saúde coletiva, para a escrita literária. Na verdade, vinha desenvolvendo com os meus colegas da Unifesp uma escrita científica baseada em pesquisas qualitativas, cada vez mais com foco na experiência de vida da doença, que no fundo é a experiência da condição humana, o amor, o medo, a esperança, a finitude, a vida e a morte. Um tipo de escrita científica que faz vizinhança com a literatura, mas ainda inevitavelmente presa a formalidades, exigências metodológicas, a linguagem da ciência. A escrita literária é do campo da criatividade, da liberdade, e foi por ela que fui me sentindo atraído cada vez mais. Meu neto mais velho me disse um dia: vô, você literaliza o cotidiano. Adorei escutar essa frase. Senti que havia uma indicação ali. Eu acho que eu fui literalizando cada vez mais meu cotidiano e a vontade de escrever se impôs. E quando me convenci de que escrever sobre coisas da minha vida era mais do que um simples impulso narcísico, que o que eu tenho a dizer poderia fazer sentido para muitas outras pessoas, decidi escrever esse livro. Não considero O Corpo Recusado um livro, uma autobiografia, embora seja construído a partir de registros biográficos filtrados pela memória, parciais, incompletos, versões de mim mesmo, versões que carrego da minha vida. O Corpo Recusado é uma das versões de mim mesmo. Não quis escrever um livro extensivo, uma biografia totalizante, deixei muita coisa de fora, e só para se ter uma ideia, não escrevi uma palavra sobre a morte da minha irmã em um acidente aos 39 anos, um evento que marcou profundamente a minha vida e de minha família. O Corpo Recusado é um livro incompleto, fragmentado, até no estilo da escrita que adotei, cheio de lacunas, sem adotar um ordenamento cronológico. Um livro profundamente sincero, até onde conseguimos ser sinceros ao falarmos de nós mesmos, mesmo que só para nós mesmos. A concepção inicial era de um livro que reunisse narrativas curtíssimas, short stories, independentes entre si, com relatos de meus encontros sexuais e amorosos com outros homens. Pressentindo ou desejando um futuro livro, fui colecionando histórias, anotando detalhes, nomes, coisas da vida dos parceiros que conhecia, criando um diário de campo como gostam os antropólogos.
Fui fazendo uma etnografia literária, uma etnoliteratura, uma cartografia sentimental, como gosta a Sueli Ronick. Essas narrativas foram um ponto de partida de O Corpo Recusado. Já com muitas narrativas de desmemória, já com muitas narrativas colecionadas, vi que as lembranças do sexo em si iam sendo delegadas a um compartimento de desmemória, um inevitável desvanecimento das transas em si. No fundo, os encontros sexuais são muito parecidos entre si, e como provocava o Michel Foucault, sexo é uma coisa chata. Logo ele com aquela cara de tarado. De qualquer modo, fui tentando reter cada vez mais as narrativas que ia escrevendo, as histórias singulares, únicas, de cada um desses homens que encontrei, fragmentos de suas histórias de vida, as maravilhas e as dores de cada um ser o que é, em grande medida por serem gays. Fui vendo como essas histórias iluminavam o homem que sou. Atento a elas, comecei a me desvendar. E entendi que minha literatura, se eu perseverasse nessa aventura de ser escritor, coisa que passei a desejar cada vez mais, seria desenvolvida no campo biográfico, a partir de personagens reais, inclusive eu mesmo. O Corpo Recusado é fruto dessa escolha. Das narrativas, 2 caminhos se abriram para eu explorar e fui descobrindo aos poucos, no processo mesmo de escrever. O primeiro caminho era da relação com o meu corpo e meu desejo, a remota e sofrida gênese do meu desejo, do desejo constitutivo do homem que sou. No meu caso, de um desejo desviante, o desejo fora da norma, não enquadrável no binarismo normalizador da sociedade. O desejo condenado ao armário, ao ocultamento, à negação, a trapaça de mim mesmo com meus sentimentos. Vivi a dor do armário, vivi a vida falsa, para inglês ver, e falo sobre isso no livro. Escutei alguém dizer um dia, o título de um livro, às vezes, nasce antes do livro, outras só ao final. O título, O Corpo Recusado, apareceu no processo de escrita, quase no estágio. O corpo é a chave de leitura do livro, como o leitor há de perceber ao caminhar na leitura. Corpo e desejo. O corpo recusado, o desejo normalizado. Daí o convite para Laerte. O que ele escreveu na quarta, diz de modo tão tocante, né? De alguma forma, a trajetória do Luiz ecoou a minha, ou a minha, a dele. Também vivi anos de armário, também tive uma vida heterossexual, tive filhos. A Laerte é uma mulher que cruzou a linha do binarismo que muitos de nós não ousamos cruzar. E com que classe cruzou? Posso lhes dizer que foi uma batalha amadurecida anos a coragem de trazer esse livro a público. Vivi marchas e contramarchas. Não foi fácil a decisão de publicá-lo. Sou avô, sou pai, e a sociedade cobra papéis que deverão obedecer a determinados estereótipos. Atravessar a linha, no fim, me trouxe uma paz e um encontro comigo mesmo que me parece um presente da vida nessa véspera de completar meus 70 anos. Espero que esse livro seja o último prego do meu armário. Se a escrita da narrativa me conduziu por esse primeiro caminho, de revisitar corpo e desejo, o segundo caminho foi de encarar a presença do vírus do HIV na minha vida. Não foi um simples resultado de um exame laboratorial que recebi naquele inesquecível dia 8 de agosto de 1990, com as terríveis palavras, positivo. Aquilo era um atestado de morte antecipado para um homem no auge do vigor, atleta, namorador. Não havia cura para a AIDS naquele momento. Ainda está na nossa memória a lista das personalidades, artistas, gente conhecida, amigos, parentes, que morreram nas décadas de 1980 e 1990. A epidemia foi avassaladora. Havia muito medo e preconceito. A AIDS não era uma doença, era uma metáfora. Diagnosticado soro positivo, passei a viver uma nova barra.
Agora, o corpo recusado era também o corpo bichado, o corpo ameaça, o corpo medicalizado, o corpo a ser evitado. Para sobreviver, tive que reinventar, e para isso, conto no livro. Um leitor do livro, gay, de 25 anos, de uma geração que usufrui as conquistas fruto das lutas e dos atos de ousadia das gerações anteriores, se espantou, quando leu o livro, com as coisas que conto no livro. E me disse algo que me contou muito. Não acho que seu livro seja um livro de celebrações. Ele me deixou muito triste de ver as violências que você sofreu, as barras que você passou, de tanta coisa que você foi privado. Te impediram de viver plenamente, de ser feliz. O Bruno Bibi, no livro O Fim do Armário, diz que todos os sofrimentos que a condição de gay lhe trouxe, o pior foi a perda da adolescência, de não poder fazer o que os outros rapazes faziam, expressar livremente seu desejo para os colegas, dançar com um menino bonito na festa, namorar. Fiquei tocado com essa imagem. Eu perdi minha adolescência. Eu perdi grande parte da minha infância. Apesar dos avanços que temos vivido, a homofobia, o preconceito, a violência contra os gays, né, ainda sobrevivem, atingindo com mais intensidade, como tudo nesse nosso país desigual, os pobres, os periféricos, os pretos. O armário, nas suas mais diferentes formas, ainda é uma entidade presente na vida dos gays, aqui e muitas partes do mundo. E por considerar que vivemos um tempo terrível, em que é preciso estarmos atentos e fortes, considero esse livro, antes de mais nada, como um livro político. Escrevê-lo como um ato político, um ato em defesa do direito à diferença e singularidade. Gosto de pensar esse corpo recusado como um manifesto político. E mais do que um ato de coragem individual, como muitas pessoas têm elogiado, prefiro vê-lo conectado com movimentos e coletivos mais amplos de luta pela vida com dignidade em todas as suas dimensões. Daí a importância da presença do Richard Parker e do Paulo Mariante, que estão representando nessa live os movimentos organizados dos gays, a organicidade do movimento gay como sujeitos políticos, através de suas entidades, como a BIA, por exemplo, da qual o Richard Parker é o diretor-presidente, e a ONG Campineira Identidade, do qual o Amarante é coordenador do Grupo dos Direitos Humanos há muitos anos. Para quem quiser conhecer a importância da BIA na luta contra a AIDS, recomendo a biografia do Herbert Daniel, que é revolucionário gay, escrito pelo James Green, e lá se pode ver como a BIA nasce no início da epidemia, na luta por direitos, tratamento, medicamentos para os soros positivos, mas também, e quase principalmente, a luta pela criação de uma narrativa de vida para os soropositivos que, de alguma forma, disputasse o discurso de morte que a AIDS trouxe com ela. Os movimentos gays disputaram uma narrativa de vida contra a narrativa médico-normalizante, mas também moralista, condenatória de certa tradição religiosa. É um prazer e uma honra e alegria ter a companhia do Richard e do Mariante nessa live. Só para dar um exemplo, com o Grupo Identidade, né, consegui minha primeira ação judicial para obter os antirretrovirais quando ainda não estava implantada a avançada política de saúde do Ministério da Saúde. Né? A política da AIDS que garante diagnóstico, acompanhamento, aconselhamento, tratamento gratuito para os soropositivos. Naquele tempo, não havia uma política de saúde para a AIDS e meu salário de sanitarista não dava para pagar a importação dos medicamentos. Não fossem a luta dessas entidades, da pressão do movimento gay organizado, eu e milhares de homens e mulheres não teríamos tido acesso a medicamentos e todos os cuidados para seguirmos vivos. E, finalmente, falar do Gastão, né, que é um amigo de muitos anos. Faço um agradecimento a ele, graças a ele o livro foi publicado. Eu tinha já o livro
pronto. Tentei algumas editoras, inclusive especializadas, vamos dizer assim, e havia uma fila de autores, e numa conversa com o Gastão, eu, no fim da conversa, contei para ele do livro e disse que eu tinha arquivado o livro. Daí o Gastão me disse, quero ver. Mandei, e uma semana depois, ele viu mérito no livro e abriu o Ocitec, que tem sido absolutamente maravilhosa, né, na ajuda da divulgação, tem sido super. Finalizando, eu quero dizer que em 2022, eu quero celebrar 2 eventos. Quando Gastão e eu completamos exato meio século de amizade. E 2022 será o ano que vamos derrotar Bolsonaro nas urnas com o voto popular, espantando, derrotando tudo que ele representa, o avesso do avesso de tudo o que era isso, gente, que eu queria apresentar. Então, a ideia agora, eu não sei como se eu respeitei muito tempo, é a gente passar a palavra para os nossos convidados. Não tem uma ordem estabelecida, nós não combinamos nada, tá? Podemos... Laerte, você quer começar? Nossa, aqui dizer as suas palavras, se você lê o livro, se quer comentar, é livre, não tem um roteiro, tá? Eu estou pensando de 10, 12 minutos para cada um de nós, porque não pode ser muito livre, senão vira bagunça. O povo poder participar, tá? Ok. Eu também posso começar. Tá bom. Então, eu tomei conhecimento desse livro pelo Gastão, e que me mandou trechos e alguns... a ideia geral do livro, e me apresentou a pessoa, quem era, e contou uns trechos. E eu imediatamente me interessei, porque me interessam essas narrativas. O que elas têm em comum? Elas, o que eu estou falando é o livro do Cecílio, o livro do Herbert Daniel, e vários outros livros que narram trajetórias de enfrentamento dessa cultura de armário e uma assunção de vida pública. Algumas dessas narrativas também pontuadas pela presença do vírus HIV. E me interessam essas narrativas porque elas me dizem respeito também. O meu processo de enfrentar esses bloqueios, essas barreiras, foi bem diferente, e eu acho que muito mais, com uma presença muito maior de dissimulação do que a que o Luiz, por exemplo, conta no livro dele. E apesar de eu ter conseguido, em algum momento da vida, de alguma forma, ter me aceitado enquanto parte da população LGBT, enquanto portadora desse desejo homossexual, e também e como alguém que busca uma identidade de gênero diversa, apesar disso, eu não consegui chegar no amor, como, por exemplo, o Luiz chegou. Esse diferencial, para mim, foi o mais claro, assim, de que a minha trajetória ainda está em curso, quer dizer, eu ainda tenho etapas a passar, ainda tenho o caminho a andar. Não sei nem se vou conseguir chegar, porque também a gente chega nos 70 anos e as coisas vão ficando diferentes. Mas o que o Luiz conta deixa muito claro para a gente que ele chegou nesse território onde é possível amar, onde é possível você viver uma transação afetiva, não só sexual, não livremente sexual, como também algo que consegue tocar no coração. Isso não é uma coisa fácil. Responder o que é o amor e de que forma o amor
tá presente na minha vida, é para mim a pergunta mais difícil até hoje. E eu acho que vai ser ainda muito tempo, porque essas coisas vão se tornando marcas, né? Vão se tornando marcas profundas. Eu não sei, eu tô também num outro tipo de registro. Quando eu penso em fazer uma narrativa de um material vagamente biográfico, autobiográfico ou fortemente autobiográfico, o meu modo de narrar é humorístico. Ele é banhado pela tradição da narrativa humorística, que leva a gente para uma relação diferente com a realidade. Muitas vezes uma relação de dissimulação, outras vezes uma relação de revelação. O humor é é um cavalo chucro. Quando você acha que está indo, mas é o cavalo que está te levando. Eu estou falando isso como alguém que não sabe subir num cavalo. Então, o que eu tenho a dizer é isso. Esse livro é muito legal. Gostei muito de conhecer, de ler, e do modo como ele estimula a gente a prosseguir nas nossas lutas e buscas. É isso aí. 2022, vamos derrotar o bolsonarismo. Vamos. Obrigado. Obrigado. E agora... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Acho que sim. Estão ouvindo, né? Richard, você deseja falar, Richard? Obrigado aí, viu, pela... Obrigado, Laerte. Bom, obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de estar aqui presente e de ter tido a oportunidade de ler esse livro que me impressionou muito. Realmente foi um prazer, a leitura foi um prazer, e foi especialmente importante porque, sem saber, conta uma trajetória que cruza com a minha em termos de amigos em comuns, em termos de momentos históricos que marcaram a nossa vida e em termos dos movimentos que têm uma importância tão grande no livro, de uma maneira que identifiquei muito e fiquei muito feliz de poder ler e de poder estar aqui para parabenizar e falar um pouco sobre as coisas que mais me chamaram a atenção. Eu vou tentar ser bastante curto e não fazer palestra, mas queria pelo menos sinalizar três coisas especialmente importantes para mim na leitura, né? O primeiro é que ao longo do livro, ao longo de quase 300 páginas do livro, você consegue fazer uma ideia, desenvolver uma ideia com consistência que me impressionou muito, que é a ideia do corpo. O corpo recusado, o corpo desejado, o corpo desejante, o corpo escondido no armário, o corpo recusado, o corpo medicalizado, e por aí vai, que é como um ponto de encontro, por um lado, pela subjetividade e pelo outro lado, pela sociedade, pela história. O corpo é construído ao longo desses 300 páginas, dentro desse contexto, onde você mostra a trajetória subjetiva sua, mas ao mesmo tempo sempre com âncoras ou referências dentro dos eventos históricos, e você consegue misturar as suas vivências amorosas com essa vida política, essa história política que você está vivendo. Eu acho que você faz isso com uma genialidade no livro que me impressionou muito. Acho que não é uma coisa fácil e realmente acho que é uma das grandes qualidades do que você passa nesse livro. Eu diria que uma segunda coisa que me impressionou bastante, eu queria chamar a atenção, você já
na sua apresentação, Luiz, você já sinalizou isso, mas eu queria também comentar a importância dos movimentos sociais, do movimento LGBT, QI e por aí vai, e o movimento de HIV e AIDS, em especial. A maneira em que esses dois movimentos formaram a sua vida, de certa forma, ou as condições da sua vida, vamos dizer, não é? É muito legal, porque você não está escrevendo, o livro não é uma história dos movimentos, mas o livro conta a sua história de uma maneira que a gente capta a presença desses movimentos quase nos bastidores. Você não fala muito diretamente, mas você menciona sobre os grupos ativistas com quem você tinha contato, e você mostra como a sua vida ficou ancorado com a evolução desses dois movimentos. Eu acho que é também interessante, talvez uma particularidade da história brasileira, nos Estados Unidos, onde eu comecei a minha vida dentro da epidemia de AIDS no começo dos anos 80, o movimento gay já estava um pouco mais estabelecido com as suas próprias instituições, com muitos grupos organizados, e a AIDS caiu dentro desse mundo, e o mundo gay tinha que se reorganizar para enfrentar a AIDS. No Brasil, a trajetória histórica é um pouco diferente, porque o movimento gay estava bem no comecinho, tinha Lampião, tinha alguns poucos grupos, uma meia dúzia talvez, quando a AIDS explodiu, e a resposta frente à AIDS cresce muito nos anos 80 e, de certa forma, acaba carregando ou apoiando o movimento LGBTI de se formar e de caminhar. Aliás, foram recursos da AIDS, por exemplo, que financiaram muito da organização do movimento gay no Brasil. E isso dá uma outra dinâmica, é uma dinâmica que você captura no livro de uma maneira bastante interessante. Você descreve o que o historiador inglês, Jeffrey Weeks, que escreve muito sobre a história gay, fala em inglês, the world we have won, o mundo que nós conseguimos, vamos dizer, né? E as mudanças nesse mundo ao longo de 3, 4 décadas agora são absolutamente profundas, ainda com grandes desafios, com grandes lutas que precisam ser ainda trabalhadas e vencidas, mas com grandes conquistas ao longo desse caminho, né? Foi muito impressionante para mim de ver a sequência de eventos, principalmente lembrando algumas das nossas lutas para medicamentos, por exemplo. Quando você conta o período antes da chegada do coquetel de antirretrovirais, quando as pessoas caminhavam de um medicamento para outros, tentando de superar a resistência que foi aumentando e pulando para um novo medicamento. Eu me lembro intensamente dessa época. Na Bia, o Betinho ainda estava vivo e nós tínhamos uma luta para conseguir novos medicamentos em estudos clínicos na Europa, nos Estados Unidos, e de trazer com a cumplicidade de funcionários do Varig na época para conseguir passar pela alfândega, também cumplicidade dos agentes da Polícia Federal que ajudavam, de certa forma, olhando na outra direção para conseguir medicamentos dos estudos clínicos acontecendo nos Estados Unidos. Todas essas redes de solidariedade que foram necessárias para as pessoas viver e para todos nós ter a possibilidade de continuar esperando vencer essa epidemia, né? E você consegue contar tudo isso de uma maneira que eu acho que me permitiu reviver um pouco mais esta minha própria experiência ao longo da história da AIDS e me deu muito satisfação e alegria em conseguir pensar sobre isso. Você conta a sua própria história com o pano de fundo da política
existente no momento. E uma coisa que me chama muito a atenção, é uma pergunta que eu te coloco talvez para a discussão, de falar mais um pouco, é muito interessante porque o livro concentra em tempos ruins, começa no final da ditadura, ou meados da ditadura, e aí caminha para o final da ditadura, e vai mais ou menos até o começo, meados dos anos 90, com a redemocratização, e de repente pula para a época do PrEP, que é muito mais recente. Então, de certa forma, o livro deixa fora o que eu chamaria da época de ouro na história da resposta brasileira frente à epidemia de AIDS, e chega nos tempos, novamente, ruins, neofascistas, do bolsonarismo. Então, é interessante como a presença política é uma presença que você e nós estamos resistindo a várias formas de opressão. E isso me interessou, e eu acho que é uma coisa sobre a história que seria interessado em saber um pouco mais como você fez essas escolhas do que incluir, o que deixar fora. Eu sei que Gastão falou contigo que você tinha que cortar, então talvez foi esse pedaço que foi cortado, mas de qualquer forma, essas escolhas achei super interessante. Aí, por último, a terceira coisa que queria enfatizar é que talvez a coisa mais brilhante, mais inovador no livro, e realmente acho isso, porque tem muito pouco escrito sobre a questão de envelhecimento, tanto dos homens gays quanto das pessoas vivendo com HIV. HIV foi, como todo mundo sabe, na época que você teve o seu diagnóstico de positivo, a HIV foi quase uma sentença de morte. E certamente não pensava muito sobre envelhecimento quando você recebia o seu diagnóstico. Era, enfim, uma coisa que parecia tão distante, e com diagnóstico de HIV positivo, você pensa muito mais sobre como sobreviver mais um pouquinho, e a ideia do tempo vira uma coisa muito preciosa, e a ideia que você pode envelhecer é uma ideia absolutamente distante da sua realidade nesse momento. E, de fato, até com os grandes avanços nos medicamentos, a partir de 96 em diante, e com o melhoramento ao longo dessa última década e meio de acesso ao medicamento e da eficácia dos diferentes medicamentos, envelhecer é uma coisa que vai sendo possibilitado pela luta política, que é uma luta enfim, ninguém dá medicamento porque é bonzinho, o medicamento é uma coisa que a gente tinha que lutar para conseguir, e temos que lutar para continuar tendo acesso, porque cada desenvolvimento político tenta de tirar esses direitos. É uma coisa que a gente está vivendo hoje em dia, não é? Mas essa parte de falar sobre o corpo envelhecendo, sobre ficando mais idoso, sobre como que é de viver com HIV com 70 anos, depois de décadas de convivência com o vírus. Como é de se transformar num daddy? Como é para reorganizar, sem abrir mão, a sua vida sexual / homossexual, gay, dentro desse contexto que foi inimaginável algumas décadas atrás, quando você iniciou a sua vivência com HIV. Isso eu acho que é super interessante e super inovador. Eu não conheço em português e em inglês, eu conheço pouquíssimos livros que tratam dessa realidade. Então, eu acho que é uma das grandes coisas inovadoras desse livro, e uma das grandes contribuições que faz a literatura cada vez maior sobre a vivência LGBT, sobre as questões de HIV, mas essa é uma dimensão que não tem sido tratada. Eu acho que você que está nos presenteando com isso, e fico imensamente grato com esse presente. Agradeço a oportunidade de estar aqui contigo para celebrar essa publicação. Obrigado.
Obrigado, Richard. Obrigado. E agora? Agora, o Mariante está aí, eu não estou vendo nada, eu não estou me vendo. Está uma confusão aqui, mas está indo. Vamos ver. Cadê o... Luiz, Luiz, o Paulo Mariante ainda não chegou. Então, se o Gastão quiser falar, a gente vai gostar muito de ouvir. Vamos ouvir o Gastão. Vamos ver, Luiz, se eu consigo falar. A última vez que eu fui falar sobre uma obra do Luiz em público, eu chorei o tempo todo. Foi em 1990. Foi em 1900, na banca de doutorado. Luiz Cicílio estava, eu era um julgador, estava na banca formal, na universidade. E 3 dias antes, ele me conta essa sentença de morte, né? Que tinha o teste de HIV tinha sido positivo. E eu vou para a banca e modifiquei minha arguição. Engraçado, interessante, curioso, você vê como o Luiz Cicílio é uma personagem, é uma figura. A tese dele era uma análise da experiência do Luiz como sanitarista, como saúde pública. Você lembra? Você pegou 3 grandes casos, sim. Mas enfim. Aí eu vou falar e modifiquei minha arguição, minhas perguntas, e coloquei eventos da nossa vida. Conheci o Luiz em 70, 71, 72, em Brasília. Era a época do desbunde, a ditadura militar caindo, matando, e havia o desbunde político esquerdista, o desbunde sexual, o desbunde das drogas, das relações humanas, da roupa. Conheço o Luiz dessa... Bom, e eu vou falar e disparo a chorar, não conseguia falar. Eu achei que hoje eu ia chorar de novo. O Luiz começou a falar ali, eu comecei a chorar, mas já recuperei. Estou falando. E aí eu chorava, e aí o aluno que estava sendo julgado, o estudante, que ele sobe lá no palco onde nós estávamos, me abraça, calma, Gastão, calma, vai dar tudo certo. Ele tá... Bom, mas enfim, eu como médico recomendo vocês lerem o livro do Luiz Cicílio, O Corpo Recusado, porque ele faz bem à saúde, fez bem à minha saúde. No começo da pandemia, como vários outros seres humanos do mundo, eu estava meio perdidão, assim, perdidaço. Eu também estava escrevendo um livro em 2019, um romance, tinha achado que estava uma porcaria, que não valia, nada que eu escrevi na vida prestava para nada, joguei na gaveta, aí estou lá à tarde no quintal, sentado numa poltrona no quintal da minha casa, toca o WhatsApp com imagem do Luiz Cicílio. Aí eu respondia, tô com a mão, com o celular na cara, assim, o Luiz fala, Gastão, quero ver a sua cara, meu. Aí conversa vai, conversa vem, ele me contou, ele já tinha me falado sobre esse livro que estava escrevendo, e que tinha desistido, que o livro era uma porcaria, que ninguém gostava do livro, que já estava na gaveta. Aí eu falei assim, Luiz, manda para mim. Eu me proponho dar uma de editor, eu não sou editor não, mas convivi com o Flávio Aderaldo, com a Mariana Nada, eu dou uma de editor. Eu prometo para você ler, e ele mandou para mim logo em seguida. Eu achei que ia levar um tempão para ler. Li no primeiro dia inteiro, depois voltei lendo como editor, né? Fiz uma série de sugestões, tudo separado, para não mexer no texto dele. Morria de medo de mexer no texto dele. Né? E o grosso das minhas propostas, como o Richard Parker falou, foi cortar. Falei, Luiz, baixa Graciliano Ramos, tem que fazer escultura, você tem que esculpir agora essa sua história. Falei, fiz um monte de proposta. Por que faz bem à saúde? Eu melhorei. Fui lá na gaveta, depois que eu devolvi para ele, em uma semana, né, Luiz? Trabalhei em cima, eu estava dando aula na Unicamp, tinha voltado, tudo por a distância e tal. Devolvi para ele, né? Em uma semana, eu falei, mas já, dá uma olhada. Falei, Luiz vai ficar com raiva de mim para sempre, né? Porque passou 8 horas, ele me liga, adorei, concordo com tudo, vou trabalhar, arregacei as mangas, blá, blá, blá. E eu também desengavetei o meu, então faz bem à saúde. Recomendo. Por que eu pedi para ver? Porque nós somos amigos, mas não é só isso. Eu conheço o Luiz Cicílio há muito tempo, né? E eu esperava que o livro dele, pelo que ele tinha me falado, ia ser literatura. Literatura da boa.
literatura com a dimensão política, mas com a dimensão estética, com a dimensão de entretenimento. Por que eu esperava isso? Porque quem conviveu com o Luiz, quem convive o Luiz, sabe que esse homem tem uma capacidade, ele te conta uma coisa, parece que ele pintou aquela coisa que você tinha visto com cores do outono, com cores da primavera, com cores... É incrível como ele consegue... O espírito do doutorado está voltando. Então, eu sabia que vinha literatura, no sentido assim, da escrita, né? Ou seja, pela capacidade que esse homem tem de dar vida à existência, sabe? Assim, de coisa cotidiana, coisa normal, né? Às vezes com tragicidade, com essa risada que vocês já viram aqui várias vezes, com esse... É uma pessoa muito bem-humorada. O bem-humor controla a ironia. Ele também, como o Laerte, que é um cavalo chucro, também é muito irônico, também é muito crítico, né? Nós somos todos, e o Luiz também, mas eu sabia que vinha... né? E aí... e tem uma outra coisa que o Luiz já fez referência, eu concordo com o seu neto, viu, Luiz? Você tem uma capacidade de literalizar a vida incrível. Você está vendo que eu concordo com ele. Eu não sabia que seu neto tinha te falado isso. Falou. Mas o que eu preparei aqui escrito para te falar era sobre isso, essa sua capacidade de... o Luiz, ele não é um desenhista como o Laerte, mas ele tem essa capacidade, além de outras que tem, ele é um bom desenhista, né? Então, o livro dele, o contexto, a história, a relação das pessoas é coerente, é integrada, é articulada com a ambiência que ele cria. Sem querer dar spoiler, né, estragar a história, mas ele tem uma cena de uma pessoa que ele amou muito e que não conseguiram ficar, apesar do amor bilateral. E eles se reencontram alguns anos depois, eu não lembro se é 4, 6 ou 8, reencontram. E se reencontram na casa abandonada onde eles viveram. E ele descreve a casa empoeirada. Isso eu estou contando um episódio, mas ele tem essa capacidade, então, de pegar a ambiência, a natureza, o contexto, e ligar com a agonia que ele está vivendo, com a alegria que ele está vivendo. Então, é literatura pura. E, ao mesmo tempo, eu sabia que seria literatura, que seria interessante, que valeria a pena, porque o Luiz, acho que vocês sabem, é de uma vitalidade impressionante. Teve uma vitalidade com coerência, uma vitalidade com compromisso, enfim, é muito... E teve uma vida muito aventurosa. Eu ia dizer venturosa, mas não é só venturosa. Com muita aventura. Enfrentou, correu muito risco, se arriscou, se lançou na política, em relação ao desejo, ao corpo, à história dele. O Luiz, ele, a Aide, uma série de pessoas, a gente era ativista contra a ditadura. Um grau de desprezo à repressão assustador. Nós estamos aqui porque a gente era contra a luta armada, nós éramos já pró-democracia, pró-humanista, porque se a gente fosse a favor, tínhamos feito muito estrago, muita... Né? Então eu sabia que a vida dele, ele ia narrar sobre vários ângulos, não ele é uma pessoa muito aberta, né? Ele está defendendo o movimento LGBT, as pessoas LGBT, e, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, nós somos seres humanos, a condição humana. Né? Acho que você falou isso. É a história da condição humana, singularizada na história dele, na sexualidade dele, na política, nas relações humanas, familiares. Né? Mas é uma história da condição humana. Né? Os personagens que ele cria, que ele se apresenta, é gente comum, tem hora que é mesquinho, tem hora que é solidário, tem hora que perde a paciência, tem hora... Ou seja, eu sabia que ia encontrar isso, encontrei. Né? E eu gostei muito de ter compartilhado mais essa com você, Luiz, aí. Te ajudar a botar o
o Corpo Recusado para tanta gente ler. Recomendo, viu? Faz bem à saúde, diverte, instrui, informa, tem história, nos ajuda a perseverar na construção de um mundo melhor, mais democrata. Valeu, Luiz! Valeu, obrigado. Eu estou aparecendo? Ou sumi? Não? Só sua voz e sua foto. Estão me ouvindo? Tem uma foto. Mas sim. Ouvindo bem. Tem uma foto de você prestando uma atenção danada na gente. Olha, eu achei que você estava me olhando com atenção muito grande. Eu cortei o cabelo, fiquei lindo. Cortei o cabelo para essa live. E não estou aparecendo. Gente, mas o que será que está acontecendo aqui? Não faz mal. Nós estamos nos ouvindo. Sua câmera está desligada. A minha câmera? Sua câmera está desligada, Luiz. Pronto. Eu li. Apareci? Ligou a sua câmera, ligou. Tá bonitão, tá bonitão. Tá bonito? Tá gostando do meu cabelo? Tá bom, tá ótimo. A Laerte foi minha... Eu te elegi minha fada madrinha, tá? Porque eu li uma... Escutou, Laerte? Escutou? Sim, estou te escutando. Tá, eu vi um dia desses, fiz uma leitura, eu não consigo lembrar o autor, mas um jovem escritor perguntou para um escritor veterano muito bem sucedido qual era a receita, né, para fazer boa literatura e para ter sucesso na vida literária. Ao que esse escritor respondeu: sorte. Que é uma pergunta, é uma resposta meio estranha, ter sorte, né, para fazer literatura. Mas, assim, eu acho que tem um elemento, a presença do Laerte no livro, eu tenho que reconhecer publicamente, ele dá uma qualificação, é como se fosse um voto de confiança que o livro vale a pena ser lido, viu, Laerte? Então, eu te elegi minha fada madrinha desse livro. A tua presença tem sido fundamental para, de alguma maneira... Obrigada. Muito obrigado mesmo, eu que agradeço. Você muito, demais, viu? Bom, aí, Mariana, são 17h50. Isso, Luiz, o Paulo não apareceu, o Paulo Mariante. Deve ter tido algum problema, então... O Paulo, até hoje de manhã, ele havia me confirmado, por e-mail, mas depois ele não deu notícia, né? Foi uma pena, porque ele é um militante gay de décadas, conhecido em Campinas, e eu tive essa relação que eu falei, né, com esse grupo deles, que é um grupo que iniciou suas atividades muito precocemente, né? Então, nós temos um tempo para... Talvez, se for possível, Mariana, alguma questão que alguém queira formular, ou talvez comentar o que o Richard colocou, que eu achei pertinente, né? Eu não faço muita referência, né? E, de fato, assim... Essa coisa de escrever um livro com esse conteúdo autobiográfico, só ao final você se dá conta que, por alguma razão que você não alcança, você deixa coisas para trás. E esse período de ouro desses avanços, né, da pesquisa, né, da conquista de novos medicamentos, em grande medida de uma reafirmação do poder da medicina, né? Você tinha duas vertentes correndo, tinha um lado nosso, dos movimentos sociais, da prevenção, da educação, produzir outra narrativa, mas a biomedicina, a medicina pesada, a medicina norte-americana, o laboratório, a grana, né, que esses laboratórios investiam e ganhavam, foi muito importante. E eu fui diagnosticado em 90. Eu comecei a tomar medicamentos em 92. Em 92 só tinha o AZT. Olha, comecei com monoterapia. Verônica, depois eu quero falar uma coisa para a Verônica. Viu, Verônica? Quero falar uma coisa para a Verônica. Mas em 92 eu comecei com AZT. O que aconteceu?
Não tinha carga viral, não tinha CD4, não tinha nada. Era uma idade média mesmo. A gente não tinha essa sofisticação de genoma, de não sei o quê. Eu comecei a tomar AZT, evidentemente, logo desenvolvi resistência. E logo pintou um outro medicamento que eu não lembro qual é. Essa história que você fala, AZT era um piloto de avião que trazia para mim, dos Estados Unidos, parece contrabando, era uma coisa mafiosa. Cara, meus irmãos me ajudaram, eu não tinha grana para tomar AZT, imagina. Depois eu desenvolvi resistência. E aí já apareceu uma outra droga. Essa outra droga ainda não existia. Tinha umas importadoras estranhíssimas, eu falo disso no livro, que eu ia buscar esses medicamentos nas quebradas de São Paulo, que era um risco, não tinha Anvisa, não tinha nada, mas a gente ia com a água pelo pescoço e ia tomando, né? Mas a partir de 96, com o coquetel, mas aí assim, quando o coquetel chegou em 96, eu já tinha queimado tudo, saquinavir, um monte de coisa, em monoterapia. Então, quando eu fui para a Unicamp, que eu fui foram montar o meu coquetel, falaram, mas você queimou tudo, cara. Não adianta combinar 3, 4 drogas, que você é resistente às 3, 4 drogas, né? E aí tinha o Fusion, que era um medicamento recém-descoberto, injetável, doloroso, 2 vezes por dia, uma experiência muito difícil. Topei, né? E eu conto no livro, eu tomei 3 anos de Fusion, 2 picadas por dia. Eu tinha até o número certo. Uma coisa mais ou menos como 2.100 espetadas no corpo, calombo, mas eu entrei num estudo da Unicamp, que estava na fase 3, na fase final, né? E eu entrei no grupo, era tudo cego, e eu entrei no grupo que já era a dose que deu certo, e eu tomo ele até hoje, que foi assim, absolutamente maravilhoso. Então eu consegui, de 96 para cá, estar negativado, e eu nunca adoeci. Eu nunca tive AIDS técnica, não. Tive AIDS, assim, teve um momento que o pessoal começou a definir. Tem AIDS quem tem CD4 abaixo de não sei quanto, mais, 200, 500. Mas eu nunca adoeci. Isso que o Gastão fala, eu era um touro. Aí fui fazer tudo, assim, eu não vou morrer dessa porra. Então, eu mudei para uma chácara, fiquei vizinho lá da Verônica, e eu fazia tai chi, fiquei orientalista, eu fiz um trabalho com o corpo de transformação e fui fazer doutorado. Isso que o Gastão falou, quando eu fui para a banca, eu estava recém-diagnosticado. Quem é louco de fazer diagnóstico? Você vai morrer daqui 2 anos. Meu companheiro morreu em 2 anos depois do diagnóstico. Assim, fazer doutorado é um saco. Você vai fazer doutorado, você vai morrer doutor, né? Que bobagem. E fiz. Então, fazer o doutorado, ter aquela certa preocupação foi fundamental. Mas você tem razão, assim, tem uma certa lacuna, porque esse foi na verdade, esse período é um período de uma sequência de descobertas de medicamento que eu ia queimando um atrás do outro, mas já tinha a política da AIDS e o antirretroviral de 96, e o Ministério da Saúde foi muito rápido. Então eu fui tendo acesso, né? E claro que eu sou um cara privilegiado, tanto os médicos que me acompanharam, eu dedico a tese aos homens que morreram, que não puderam ter acesso, eu dedico a tese aos movimentos sociais e dedico a tese à doutora Ana Lúcia, né, da Unicamp, que é minha infecta. Então, eu caí no grupo da Unicamp, que é um grupo absolutamente maravilhoso, então ali eu tive acesso a tudo. Então, foi essa composição muito privilegiada que me permitiu sobreviver, né? Então, eu sou um negativado há 15 anos, né? Quer dizer, e eu não cheguei a adoecer, mas carrego, como eu coloco no livro, né? Eu e o vírus coexistimos há 30 anos. Olha, o dia que sair a cura do HIV para sempre, eu vou ficar muito inseguro. A hora que
A hora que fala assim, não, você não tem mais HIV, e a minha psicanalista está me vendo, e uma antiga psicanalista também, já viu o nome dela ali. Eu vou ter que redobrar as minhas sessões. E eu sou um especialista em epidemia, né? Que eu sobrevivi à epidemia da AIDS, eu era vulnerável, a gente não deve falar grupo de risco, eu já levei um puxão de orelha do grupo da Bia, que eu fiz uma live essa semana, né? Eu sou do grupo vulnerável, e agora eu sou vulnerável de novo, setentão e hipertenso. Então, eu sou o especialista em epidemias, eu espero superar essa, que seja a última, até porque eu já estou meio velho, né? Agora a epidemia do envelhecimento, da arteriosclerose, do Alzheimer, essas coisas. Mas tem um período que é fantástico, assim, que é muito rápido. Lá na farmácia onde eu pego o medicamento, lá na Unicamp, pegava na Unicamp, agora eu estou pegando lá em São Paulo mesmo, né? Eu adorava ver. Eles fizeram uma linha de tempo, é um cartaz comprido, que começa lá com a ZT, e vem ano a ano os medicamentos que foram aparecendo. Eu paro na frente daquele cartaz e falo, porra, eu tomei todos. Eu tomei todos os medicamentos. Então, eu sou um sobrevivente, né? Então, para mim, esse livro é uma... E a AIDS nos empurra para um armário. A coisa que eu ia falar com a Verônica, Verônica, eu nunca pude te falar isso, olha aqui, vamos falar na intimidade de 149 pessoas escutando, tá? Mas eu tive a notícia que eu era soro positivo, que um companheiro meu adoeceu e morreu. Eu fiz o teste, era uma época totalmente precária, por exemplo, a menina do laboratório me deu resultado pelo telefone. Me perguntou quem era, se eu era, pelo telefone, deu positivo, tá? Tchau, bem. Aí eu fiquei completamente destruído com aquela notícia, não sabia o que fazer, eu estava trabalhando, eu era assessor do Gastão nessa época, eu coordenava o núcleo de planejamento, era uma coisa assim, eu trabalhava com Gastão. Aí saí assim, a minha cabeça estava completamente vazia, eu completamente sem rumo. Fui para a secretaria. Quando eu chego na secretaria, a primeira pessoa que eu encontro, Verônica Alencar. Você não sabia disso, né, Verônica? E abracei a Verônica. Era um abraço de vida e do afeto. Eu comecei a construir a minha batalha pela vida abraçando você, Verônica. E eu estou achando incrível poder te dizer isso. Foi um abraço. Foi um abraço de vida. Um abraço. O resto da minha vida. Vou guardar, por isso que você tem esse lugar aqui no meu coração. Pode crer. E assim, mas só que era uma situação, o mais terrível é que eu não podia falar assim, Verônica, eu estou muito triste, porque eu acabei de saber que eu sou soro positivo. Isso que eu descobri. Que eu não podia, eu podia falar, Verônica, eu estou triste porque eu acabei de descobrir que eu estou com aneurisma. Eu tô com câncer no fígado. Porque ter câncer do fígado não é culpa. Mas ser soro positivo você se sente culpado, né? Então foram muitos anos de esse segredo, né? Mas todo mundo sabia. O Gastão foi o espalhador. Eu sei, porque eu consigo pegar o... Foram os amigos mais próximos que, no desespero da notícia, depois eu ia reconstruindo, comentavam. Sabe quando você não suporta a notícia? A primeira foi a ID. Ela não suportou. Aí conta para o amigo mais querido, mais confiante, que não suporta ouvir aquilo. E conta para o outro mais próximo e mais querido. Não conta para ninguém, não, tá? Aí o outro não suporta a carga e conta para o outro. Não tem nenhum julgamento, mas é só para dizer assim, como que isso, né, é uma experiência
Agora, há uma mudança em relação à AIDS nos mais jovens, né? São os mais vulneráveis, são os que estão se infectando mais, mas há menos susto, há mais tranquilidade com a notícia, a possibilidade de viver, né? E eu vivi o suficiente para viver essa época, né? Mas foi uma coisa muito espantosa mesmo, muito dura. Alguém quer colocar alguma questão? Alguém perguntou se pode falar um pouco sobre o impacto da mídia. A pergunta passou rápido, eu não consegui ler. Mas o tratamento da mídia foi uma coisa cruel. A maneira como as notícias saíam na mídia, eu parei de ler. Duas coisas que eu não lia. Bula de remédio, só li do AZT. Porque tinha tanto efeito colateral, é suicídio tomar esses remédios. Como toda bula, né? A infectologista minha falou assim, não leia. Se quiser saber alguma coisa, me pergunta, né? Então, e o jornal? O jornal era cruel. Vendia muito. A Veja vendeu muito com o Cazuza, né? A fofoca, a maledicência. A AIDS virou essa metáfora, né? E foi duro vivê-la de dentro. Mas hoje eu estou muito tranquilo. Agora eu estou com medo só da Covid. Mas eu não tenho muito medo da Covid, não. Eu fiquei metido. Eu acho que eu tiro epidemia. Qualquer epidemia eu tiro de letra, tá entendendo? A minha filha acha que eu sou meio abusado. Eu falo, eu não ligo para essas epidemias, não. Estou brincando. Luiz, nós temos duas perguntas aqui para você. Posso fazê-las? Sim. Uma pergunta, Luiz, você já tem outro livro no forno? Tá. Eu estou escrevendo contos há algum tempo, até essa espera, esse período de divulgação me trouxe muita ansiedade. A hora que eu vi o armário arrombado, eu peladinho no meio, eu parecia vampiro no sol, assim, sabe? Quando a pele queimava de se imaginar exposto, né? Eu tenho escrito, mas eu gosto muito de escrever contos. E decidi, eu achei que eu precisava estudar literatura, não como uma coisa amadora. Então eu já estou no segundo curso, agora eu estou fazendo o curso do Flávio Cafieiro, nós escrevemos um conto por semana, então eu acho que eu estou acumulando um material, mas é muito autobiográfico, assim, muito biográfico da minha vida, do meu entorno, né? Mas eu estou trabalhando, sim, eu quero continuar escrevendo. Eu decidi virar escritor. Eu não sou mais... o pessoal me convida para a banca, eu falo, olha, eu pedi asilo, eu desertei da saúde coletiva. Viu, Gastão? Desertei... O Gastão é muito poderoso, porque ele não desertou da saúde coletiva, ele escreve romance, mas eu sou mais modesto. Meus 2 neurônios me exigem que eu me ocupe de uma coisa ou de outra. Então, mas eu quero continuar escrevendo, sim. Legal. Estou escrevendo. Tem mais uma pergunta, Luiz. A pessoa pergunta o que você tem a dizer para quem está no armário? Olha, nada a dizer para quem está no armário, porque eu iria dizer o óbvio. Não tenho nada a dizer. Muito bem, Luiz, gostei. Eu não tenho. É muito individual, é uma descoberta, é uma luta, é uma produção complexa, amorosa, né? Não tem uma fórmula. A coisa que eu falo no livro, assim, acho que uma das piores tragédias humanas é ser arrancado com violência do armário. E a AIDS arrancou muita gente de dentro. Gente, isso aqui é não é? Você com um diagnóstico de HIV te jogar, é bicha também. Então, assim, eu não tenho conselho, eu não falo nada. A única coisa que eu espero, assim... Hoje eu recebi uma carta muito comovedora, hoje, de uma pessoa no armário.
e dizendo que estava muito tocado com o que tinha lido. Mas também não falou, vou mudar, me inspirei, mas tinha sido tocado, né? Acho que provocar essas afecções, mas conselho, minha filha, eu não dou nem para mim mesmo, porque eu sou muito rebelde. Então, mais alguma questão? Olha, tem uma pergunta aqui para o Richard. Richard, se você puder responder, é Elizabeth Gonçalves Usa que pergunta, Richard, o que você pensa dessas novas tecnologias que privilegiam a medicação como prevenção? Não seria uma espécie de controle de virtualidades? Interessante. Eu acho que é de fato muito complicado. Desde mais ou menos 2005, 2008, final dos anos 2000, tem uma série de novas tecnologias, medicamentos e abordagens biomédicas para fazer a prevenção. Isso é uma coisa que, por um lado, é bastante legal, porque, enfim, se você está lutando contra a AIDS, você quer todas as ferramentas que você pode ter para fazer esse trabalho. A caixinha de ferramentas com mais ferramentas é a caixinha que a gente quer. Pelo outro lado, a rebiomedicalização da epidemia tem tirado a atenção e talvez a percepção da importância dos direitos humanos, das dimensões sociais e políticas, de uma forma que também é preocupante. A questão é como empoderar as pessoas para poder ter controle sobre essas modalidades de prevenção biomédica. Não simplesmente usar seguindo as ordens dos seus médicos, mas de sentir controle da sua vida. E esse é o grande desafio que eu acho que avançamos muito pouco nesse sentido. E, por último, todos esses avanços, infelizmente, estão muito ameaçados em termos de acesso. Acesso aos medicamentos continua, por enquanto, sendo garantido, mas acesso à prevenção nunca tem sido tratado como um direito de cidadania, sempre tem sido visto como um privilégio de quem conseguia, não como um direito de todos os cidadãos, e no atual contexto, onde está sendo desmontado os programas de AIDS de várias maneiras, todos esses avanços são absolutamente precários. Então, para mim, no momento, essa é a grande preocupação. A fantasia do fim da AIDS, certamente não estamos próximos ao fim da AIDS, e você está vendo no mundo inteiro, e no Brasil em específico, você está vendo os avanços que foram conquistados ao longo de décadas sendo desmontados, sendo desconstruídos, sendo destruídos. E isso é aonde a nossa atenção tem que ser no atual momento, acho eu. Eu uso uma expressão no livro que é minha observação que eu chamei da revolução das bichas, né? Porque os gays não são passivos, assim, diante dessas novidades. Há uma apropriação muito rápida de conhecimento. E, nesse sentido, o conhecimento da medicina, da biomedicina hard, pesada, do medicamento, as bichas se apropriam e se reinventam. E transar sem camisinha, mesmo com epidemia de sífilis, não há educador sanitário que vai falar para as bichas, o perigo a sífilis está aumentando. Porque tem uma coisa ligada ao prazer, ao controle do seu próprio corpo, né, que é mais complexo. Eu não sofro do desvio sanitarista da educação sanitária, da informação. É uma combinação de coisas que, né, ela acaba se dando num plano muito singular, muito individual.
assim, as etnografias que eu fiz, vamos chamar assim, né, os diários de campo e tal, eu tenho muito material que eu não usei no livro, que é para poder perceber esses movimentos e dessa riqueza, né? Os gays se posicionam, eles não são objeto da política pública, eles se apropriam das possibilidades, né? Então, é complexo. Então, não sou negacionista da camisinha, né? Absolutamente pelo contrário, eu uso, mas eu quero dizer que há um movimento mais complexo. Por exemplo, o uso do PrEP, ele muda hábitos, ponto. E agora estão descobrindo que PrEP pode ser dia sim, dia não. Tem várias modalidades de fazer a gestão do PrEP. Você não precisa tomar direto. Se você não transa muito, você marca com o cara no sábado, você toma 2 comprimidos. Eu não sei porque eu nunca usei, mas 2 dias antes, depois 1 dia depois, isso é fantástico. Eu acho também, não é? É como se fosse o saber da medicina apropriado por esses sujeitos, que nós ficamos muito tempo de cabeça baixa também, submetido a um biopoder que determinava absolutamente como nós devíamos fazer, né? E as bichas foram descobrindo. Chupar não é tanto risco, por exemplo. Você pode chupar sem riscos, né? Então, o que é mais risco? Esse conceito, né, que eu participei de uma live de vocês da Bia anteontem, né, que o Wagner estava, o conceito de redução de risco, né, que nós aprendemos nos usuários de droga. É possível fazer redução de risco com a ação ativa do sujeito, o desejo, ele compondo. Eu acho que os próprios programas da AIDS estão atrasados com isso. Nós não conseguimos fazer um adornamento, né, para ser um outro modo de relacionar, de compor formas mais livres, responsáveis, reduzindo o risco, mas onde o fármaco entra, né? O fármaco entra na produção de subjetividade, né, da nossa subjetividade, de possibilidade. Olha, eu há 30 anos atrás, eu não imaginei que a gente ia viver isso, viu, Richard? Não é? Ia viver isso, que é uma coisa muito bacana. Luiz, tem mais uma pergunta, se você deixar. Pode fazer. Tá bom. O Bruno quem fez, ele conta uma história aqui. Luiz, há 36 anos, o também médico e escritor mineiro Pedro Nava morreu no Rio. Suicidou-se aos 81 anos, provavelmente por ter sido ameaçado de ter sua sensibilidade homoerótica revelada publicamente. Sim. Recebeu uma ameaça por telefone e 4 horas depois se matou. Matou-se não por questões microbiológicas, mas por uma epidemia cultural que persiste até hoje. Ele pertence a algumas gerações anteriores à nossa. Sim. Queria te pedir para você falar sobre a questão geracional. Se você tivesse nascido 15 anos antes ou depois. Eu complemento a pergunta dele. Tá. É muito válida. É uma coisa que eu tento abordar. Eu tinha até pensado na minha fala de abordar. Há uma clara mudança geracional, né? Sem dúvida. Assim. A minha geração foi muito atingida, né? Os setentões, os sessentões hoje, nós somos muito atingidos, né? Para nós, nós temos muita gente próxima a nós morrer, e isso foi mudando. Então, entre os gays mais jovens, é muito mais tranquilo. No livro eu falo, tem um passo que eu falo, revelando o HIV, que é uma coisa muito complicada. Alguns anos atrás, e para os caras da minha geração, era quase certeza da recusa, né? E o corpo recusado recuava totalmente com esse medo. Hoje é muito mais simples. Eu revelo a minha condição no primeiro encontro. Não tenho problema. Mas é uma diferença também geracional e das possibilidades que estão postas, né? Mas, Richard, eu sou mais velho que você, mas nós somos testemunhos de uma época de horror, né? Essa história do Pedro Nava sempre me tocou.
o jeito que ele se matou, sentou-se num banco, né? Que horror, né? E eu conto uma história de suicídio de cara com um diagnóstico do HIV também. O cara tira a própria vida, né? Imagino que hajam muitas, né, Richard? Que aí vocês na BIA conheçam, tenham depoimentos, né? Porque não era fácil enfrentar. Infelizmente, o estigma do HIV/AIDS continua sendo forte, apesar de você acha, né? O estigma continua sendo a coisa mais enraizada, a barreira mais profunda para o enfrentamento da epidemia. É verdade. Eu concordo. Mariana? Luiz, o Paulo não apareceu, deve ter tido algum problema, então eu queria, enfim, saber se alguém tem mais pergunta, pode mandar pelo chat. E a gente queria te ouvir no fechamento, se você puder, né, tiver mais coisas para falar. A sala está cheia aqui, todo mundo querendo te ouvir. Tá, que bom. Olha, eu acho que eu já falei muito, né? Eu acho que eu estou numa época de falar muito, me expor muito. E não é fácil. Não é fácil, mas ao mesmo tempo é ótimo. Eu alcancei, à medida que o livro saiu, que a Mariana falou, já foi, não tem jeito, não tem volta. Eu experimentei uma sensação de tranquilidade. Aliás, eu tenho vivido momentos de tanta calma, de tanta tranquilidade. Eu vou falar uma coisa meio grosseira aqui, mas ela dá uma dimensão humana. Assim, eu estou com o intestino preso. Porque assim, eu sou um cara tão ansioso, o meu ritmo é tão... A minha filha está balançando a cabeça. Já falei, meu super-ego. Assim, por que eu falo do intestino preso? Porque a minha calma é uma mudança fisiológica que repercute em todos os meus órgãos. A minha pressão está mais baixa, meu intestino está funcionando de outro jeito, eu estou dormindo de outro jeito, desde o momento que o livro veio a público. Então, quando você descobre que é possível, né, e no livro, de certa maneira, e com o público que está me vendo, os colegas, os ex-alunos, a família, meus irmãos, né, os meus filhos, que eu tive uma conversa individual com cada um deles, com meu neto, né, eu sinto que com esse livro eu integrei partes minhas que eu não conseguia integrar. O armário deixa a gente esquizofrênico, né, Richard? A gente deixa... Uma parte mostra, outra não pode. Nesse grupo eu posso falar isso. Naquele grupo não. Aqui eu sou desbocado, eu falo tudo. Aqui eu me contenho. Então, eu sempre fui meio desbocado. Tanto é que eu acabei de dar esse exemplo meio escatológico. Mas para dizer um pouco, que eu estou me sentindo mais integrado com o livro. Eu não tive nenhuma pretensão missionária que o livro vai ajudar não sei quem, não sei o quê. Isso aí a gente não tem controle. Mas eu me sinto feliz de alguma maneira, não com a radicalidade da Laerte, mas cruzar a linha do segredo. Quebrar o armário. Assim, é um alívio tão grande o estar fora do armário. Assim, tem hora que a gente tem vício. Tem hora que eu me vejo, eu vou assim, isso eu não vou contar. Isso eu não posso falar aqui. E posso. Agora eu posso. Entendendo? Eu posso tomar o remédio, ou eu posso falar numa mesa que eu estou jantando com pessoas, eu preciso parar para tomar meus remédios, por exemplo. O horário de tomar o remédio sempre foi uma batalha da clandestinidade, de viajar, né, de carregar, de ocultar. Né? O remédio que tem que ser tomado com medicamento, o remédio que tem que ser tomado num seminário que não termina, que você está coordenando e que você fica aflito que essa hora já passou, né? Que você tem que tomar. Na época das injeções, era assim, eu era um viciado, né? Eu era um junkie que andava com uma sacola cheia de seringa, tinha pó, tinha tudo, com líquido para preparar.
Durante 3 anos, eu preparei minha seringa 2 vezes por dia e muitas vezes em banheiro de aeroporto, que foi muita... Eu viajei muito. Então, assim, essa sensação de entrar num banheiro, que correspondia à hora do voo, que era do final do dia, de voltar para casa, preparando minha seringa, pegando... Olha que situação. E você nunca poder falar isso para uma pessoa, né? Então, eu acho que de tudo disso eu estou livre. E estou muito feliz. Eu estou muito satisfeito. E a vida prega umas peças na gente, mas também traz umas coisas muito lindas. Terminar esse livro em setembro, na véspera dos meus 70 anos, é um presente. Aliás, eu estou comemorando meus 70 anos com vocês, com 152 pessoas. Obrigado a todo mundo que está aqui. Hoje é meu dia de aniversário, viu? Obrigado às pessoas que vieram, obrigado de novo a você, Mariana. Hoje é meu aniversário. Hoje eu estou completando 70 anos. Obrigado para todo mundo, eu estou muito feliz. Viu? Obrigado. Muito obrigado. Lindo. Grande beijo. Mariana. Viva! Ai, festa boa que eu ganhei. Viva, Luiz! Viva! Ai, coisa boa! Ai, que alegria! Parabéns! Saúde! Demais, Que bom. Parabéns, Luiz. Obrigado a todos. São Celino. Luiz. Muito bom. Obrigado, gente. Até os 80, tá? Os 80 eu tenho um outro livro. Bom, aos 80. Livro bomba. Livro bomba aos 80, hein? Prepare. Tá bom. Obrigado a todos, gente.